Olá, professores. Começamos mais essa TPC da Diretoria de Ensino. Estamos quase terminando um ciclo, né, de 4 ATPCs, que na verdade serão 5, em que nós discutimos um pouco, lógico, a volta às aulas presenciais trouxe necessidades de trabalhar com a recomposição das aprendizagens dos alunos, que ficaram tanto tempo ou no contexto do ensino híbrido, e anterior a isso no contexto do ensino remoto. Na volta às aulas presenciais, este ano, com a integralidade dos alunos, todos de volta à escola, turmas completas, né, os desafios, as dificuldades, a recomposição das aprendizagens, né, já é a 4ª TPC em que nós estamos discutindo isso. Começamos essa TPC de hoje com um convite aos professores antes de começar a pauta do dia. O convite aos professores é aqueles que já faziam parte dos encontros do projeto Tecnologias Digitais, Sociedade e Cultura, Interfaces Educacionais sob a perspectiva dos letramentos, mas não só os professores que já faziam parte. Aqueles que quiserem começar a participar desses encontros também estão convidadíssimos, tá? Os encontros são online, é um encontro por mês, e eles começam a partir do dia 18 de abril. Na descrição deste vídeo, vocês vão encontrar aí as informações para conseguir fazer a inscrição. A participação da diretoria de Piracicaba, junto com a diretoria Campinas Leste, é um projeto que é interinstitucional e vai reunir a PUC, né, a coordenadora do programa é a professora Eliane Azari, aqui da PUC, está com a gente em todos os encontros, mas também reúne a USP, a professora Valquíria Montemor, sempre com a gente em todos os encontros também, e professores, né, como o professor Petrilson Alan Pinheiro, da Unicamp, o professor Tarcísio, da PUC, outros professores convidados aí, que a cada dia estão com a gente também discutindo. Professores das redes estaduais, os professores das universidades, estudantes também de graduação da PUC participam com a gente desses encontros. Para discutir o quê? Para a gente discutir o currículo de tecnologia, o material de tecnologia. A ideia é, a partir desses materiais, pensar em quais as necessidades de formação dos professores em termos da proposta do currículo de tecnologia, de aplicativos, de sites, de letramentos, né, que nos são necessários para o trabalho em sala de aula. Todos convidadíssimos, quiserem mais informações, podem entrar em contato também. Só os professores de tecnologia, de jeito nenhum. Os professores dos diferentes componentes curriculares também estão convidados. A nossa discussão de hoje, retomando aí esse percurso das ATPCs, da diretoria de ensino, em torno da recomposição das aprendizagens, elas começaram no dia 1º de março, né? Começamos a discutir esse assunto e tratamos lá no início dos programas de recuperação das aprendizagens, que já acontecem há algum tempo, né? E um projeto Aprender Juntos, que também já acontece na rede, mas que esse ano, por conta da volta, né, do retorno às aulas presenciais, ele acaba ganhando aí uma nova cara, um novo foco, até por conta dos professores, sim, porque a ideia realmente é trabalhar a recuperação, o aprofundamento, com foco para os anos iniciais, mas também para o 6º ano. As escolas, na verdade, né, algumas escolas estão usando esse programa no 7º, 8º, 9º ano, dada a importância aí de realmente pensar na recuperação dessas aprendizagens dos alunos. No dia 14, nós começamos a falar de letramentos e aquisição da escrita, assim como letramento matemático. No dia 28 de março, retomamos essa pauta, discutimos mais um pouco, fomos buscar referência na EJA, nos anos iniciais, mas também numa TPC do ano passado de linguagens, em que o professor João Luiz do Melo Moraes
mostrou como a escola há muito tempo vem trabalhando essas habilidades em defasagem nos diferentes componentes curriculares, em diálogo com língua portuguesa, com matemática, mas sem abrir mão dos currículos, né? Dos componentes das áreas que têm que ser trabalhados realmente. E hoje, né, depois de ter falado aí das fases de aquisição da escrita, a gente pensa um pouquinho na sondagem de língua portuguesa, que foi o último pedido que as escolas fizeram para a gente, né? Ok, entendi como é que se dá a aquisição de leitura e escrita dos alunos, que são problemas que a gente está encontrando aqui no 6º ano, esses alunos estão chegando para a gente agora, mas como é realmente essa sondagem que é feita nos anos iniciais, e que muitas escolas têm feito também no 6º ano, até em outros, para realmente tentar identificar, né, que etapa que esse aluno está da aquisição da escrita, ele está trazendo problemas de realmente dessa aquisição da escrita que precisam ser trabalhados aqui no 6º ano. Não, as questões são outras, ter clareza, né, fazer essa sondagem para ter clareza da dificuldade dos alunos e como deve ser a intervenção dos professores, não só de língua portuguesa, de todos os professores. A gente tomou como foco aqui a questão dos agrupamentos, mas, na verdade, é só para pensar um pouco, né, como é que tem que ser feita a intervenção dos professores em sala de aula. Algo que vocês têm pontuado muito para a gente é que é muito difícil. Você tem turmas heterogêneas, né? As aprendizagens que estão se apresentando ali na sala de aula, elas são muito diferentes depois desse tempo dos alunos em casa. Como é que eu trabalho com essa heterogeneidade? Como é que eu faço um trabalho individualizado numa turma, né, de mais de 30 alunos? Então, a gente foi buscar referência também nos anos iniciais, mas já não tão nos anos iniciais, tão iniciais, né? A gente já está pensando aí no final do ciclo, para entender um pouquinho como é que você pode, sim, ir do coletivo, né, fazer uma avaliação com a turma em termos de sondagem, mas também usando outras possibilidades, né, partindo do coletivo da turma e pensando, né, realmente na questão dos agrupamentos. Como é que você faz essa avaliação dessas diferentes aprendizagens e quais são as opções de agrupamentos para que você consiga trabalhar, se não individualmente com cada aluno, isso é muito difícil, mas realmente em grupos, né, nesses agrupamentos, para ser realmente um trabalho viável. Fomos buscar referência tanto na sondagem, entender que a sondagem com a turma das etapas da escrita, ela não começa individualmente, ela começa no coletivo, né? O professor Eduardo, que vai aparecer no vídeo para vocês daqui a pouquinho, ele vai mostrar como ele começa no coletivo e como a partir do coletivo é que ele vai chamar alguns alunos, né, para as entrevistas. E como da avaliação que ele faz, tanto com a turma, quanto a partir dessas entrevistas, é que ele vai ter critério para fazer os agrupamentos dos alunos e aí sim trabalhar individualmente, na verdade em grupo, na recuperação, na recomposição dessas aprendizagens e no aprofundamento, né? A ideia de trabalhar as etapas da escrita é que os alunos avancem, né, nessas etapas. Ele vai mostrar para a gente como é que ele faz isso e vamos pensando aí sempre nessa questão de teoria e prática, um pouquinho. Depois, a gente vai para uma outra escola, tá? Uma turma de 3º ano, uma professora de língua portuguesa, que é a Vera, e uma professora de matemática, que é a Ana Paula. Elas vão mostrar para a gente a mesma coisa, como ambas vão partir primeiro do coletivo, né, para analisar as aprendizagens dos alunos, as habilidades dos alunos, os conhecimentos dos alunos, para agrupá-los. E aí sim, né, trabalhar com esses alunos no sentido de fazer recuperar e avançar também a aprendizagem. Mas que critérios são esses, né? Existem muitas possibilidades para o agrupamento desses alunos. Vamos trazer essas duas possibilidades, tá? Ascendente, descendente, entender um pouquinho, mas ponto comum.
todas vão sempre partir do coletivo, porque é a dificuldade que os professores pontuaram para a gente. Trabalhar individualmente com os alunos em sala de aula, embora haja necessidade, dada essa heterogeneidade de aprendizagens, de conhecimentos dos alunos, ela é muito difícil, tá? Então, depois de pensar um pouquinho nessa TPC de hoje, na questão da sondagem de língua portuguesa, desses agrupamentos, a gente vai retomar o programa Aprender Juntos, que trabalhamos, citamos, conversamos sobre ele no dia 1º de março, tá? Que é o programa da SEDUC, que vai propor os reagrupamentos. A PCNP Bianca, que é dos anos iniciais, ela vai, que é do Comitê de Recuperação, que fez a formação com os professores coordenadores, junto com as supervisoras, ela vai explicar para a gente o que é esse programa Aprender Juntos, depois de um tempo percorrendo aí, né, aplicando, trabalhando com esse programa nas escolas, algumas dúvidas foram surgindo, foram encaminhadas para o núcleo, e a Bianca gravou esse vídeo, que foi disponibilizado aos professores coordenadores, mas a gente inclui algumas coisas aqui também na TPC para que fique claro aos professores. Quais são as características, então, desse programa Aprender Juntos, o que ele está propondo em termos de reagrupamento de aluno. E uma boa prática. A PCG do Sudmenuce, Thaís, ela participa junto com a Bianca e conta como é que eles estão fazendo, né, como é que está acontecendo o Aprender Juntos lá na Escola Sudmenuce, para a gente pensar aí em possibilidades para a nossa escola. A sondagem ou diagnóstico é uma atividade que tem por objetivo conhecer o que as crianças já sabem e o que ainda não sabem sobre a escrita. Assim, o professor pode planejar as atividades de leitura e escrita que vai realizar com sua turma para que elas sejam de acordo com as necessidades de aprendizagem dos alunos. E eu vou falar algumas palavras, nomes de fantasias do carnaval. Vocês vão escrever da maneira que vocês sabem, só que vão tentar se esforçar para sair o melhor possível. Tudo bem? Bailarina. Todo mundo vai escrever bailarina. Recomenda-se que ele comece por uma palavra polissílaba, depois uma palavra trissílaba, depois uma dissílaba, por último a monossílaba. Por quê? Porque nós já sabemos que é muito difícil para uma criança não alfabética escrever uma palavra monossílaba, porque isso causa um conflito, né? Quantas letras tem uma palavra monossílaba, né? E as crianças usam como critério escrever no mínimo com 3 letras. Então, para não gerar um conflito que a gente sabe que vai ocorrer logo no início, logo de cara, por isso que a gente coloca por último a palavra monossílaba. É interessante que as palavras do ditado sejam do mesmo campo semântico, para a criança ficar mais localizada em relação ao que está sendo ditado. Além disso, é importante ditar também uma frase que contenha uma das palavras que estão na lista do ditado, para depois comparar se houve identidade nessas escritas ou não. A bailarina desfilou. Terminado o ditado, é importante que logo em seguida o professor analise o material produzido pela turma e faça uma triagem. Então, enquanto as crianças fazem uma atividade diversificada, e nesse momento eu preciso separar, fazer uma triagem daqueles que eu vou chamar novamente na minha mesa para colher maiores informações. Porque às vezes as escritas, elas são um pouco misteriosas. Nem todas as escritas são aquelas silábicas com valor sonoro convencional, né? Que o professor olha e identifica. Acaba aqui a palavra? Bailarina? Você acha que precisa dessas letras ou não precisa? Você acha que não precisa? Tá. Isso. E aqui, você se lembra qual que era a terceira palavra? Cuca. Leia e aponta com o dedo. Cuca. Muito bem. Ó, rei. Com que letra você acha que começa? Então pode colocar. Terminou? Lê o que você escreveu agora apontando com o dedo. Rei.
bem. Algumas crianças podem estar em fase de transição de hipóteses. Esse momento pode ser indicado na grafia, mas é importante fazer a leitura juntamente com o aluno para entender como a criança está pensando. Vamos fazer a leitura delas. Você se lembra qual é a primeira? Qual que era a primeira? Bailarina? Então você vai ler e apontar o dedo aonde você está lendo, tá? Porque é o que ele está fazendo na escrita, ele está enxertando letras. Ele não precisa chamar todas as crianças para fazer a entrevista individual, né? Crianças que já apresentam escritas alfabéticas, né? Não precisam ser chamadas. Aqui no soldado e Cuca, nas duas ela utilizou a letra C, mas ela sabe então que o C tem esse som de S em alguns momentos e que às vezes não. Isso já é um ganho, já é uma informação que ela me apresenta. Eu preciso trabalhar questões de ortografia com ela. O registro criterioso dessas sondagens bimestrais é importante para que a instituição e os pais possam acompanhar a evolução das crianças. E também é fundamental para o desenvolvimento dos próprios alunos. Se ele tiver, né, alunos alfabéticos e alunos não alfabéticos, ele precisa trabalhar conteúdos diferentes, né? Então, enquanto os não alfabéticos precisam de atividades de reflexão sobre o sistema de escrita, os já alfabéticos precisam avançar. Para além disso, precisam aprender ortografia, precisam aprender a segmentação, né, correta das palavras, tanto para pensar em atividades, né, nos conteúdos das atividades de leitura e escrita, quanto também para pensar em critérios de agrupamento. Então, conhecendo as hipóteses de escrita das crianças, os professores têm condições de formar grupos de forma criteriosa. Propostas de trabalho em grupo não faltam nas salas de aula brasileiras. O que ainda é raro é o professor entender a forma de organização da classe como um critério didático que pode ou não impactar a aprendizagem. Quando propor atividades individuais e em grupo? Se a opção for pelos grupos, de que maneira formá-los? Na Escola Municipal Leandro Klein, em São Caetano do Sul, acompanhamos o trabalho de duas professoras em uma mesma turma da 4ª série. Ana Paula, que leciona matemática, e Vera, de língua portuguesa. Organização ascendente. Em um projeto de cálculo mental, Ana Paula começou com uma proposta individual de operações matemáticas. Penso no número, subtraio 900 e obtenho 100. Que número eu pensei? 900! Olha só, estão vendo os resultados diferentes aqui, vamos lá. As crianças expuseram suas estratégias e, durante a discussão, se certificaram de que o resultado correto era 1000. Havia, porém, diferentes formas de chegar a esse valor. Gabi, por quê? 900 mais 100 dá 1000. E 1000 menos 100 dá 900. Nós partimos do indivíduo, né, do individual, perdão. Porque através dessa atividade foi possível fazer um levantamento de como a classe estava, de como os alunos encontravam-se. A partir do trabalho da adivinhas, matemática, que foi um trabalho de jogos, assim, eu pude fazer uma seleção dos alunos das duplas. Nesta fase do projeto, era importante que as crianças desenvolvessem estratégias pessoais antes de confrontá-las com a dos colegas. As duplas foram selecionadas colocando lado a lado crianças com estratégias diferentes ou que seguissem o mesmo caminho sem chegar ao resultado correto. Em duplas, nós vamos resolver um outro desafio, tá? Eu vou dar uma tirinha dessa folha aqui, essa folhinha aqui de peixe, só que um para cada dupla. E vocês deverão escolher uma só estratégia, ok? A melhor. Tá, beleza? Como é que vocês estão? Vai passar para você quais são as dicas dela e daí você vai entender se 3.400 menos 400 deu 3.000. 3.000 menos 200 deu 2.800. Esse foi o nosso esquema.
Durante a interação com um colega, a criança reflete sobre sua estratégia e avalia se ela é mais ou menos econômica. No caso de caminhos próximos, pode identificar em que etapa está errando. Em seguida, as duplas compartilham a estratégia escolhida com o resto da turma, e Ana Paula anota para consulta algumas dicas que podem facilitar o cálculo mental. O arredondamento. O próximo passo foi fazer um agrupamento maior, um quarteto, em que duas duplas tinham de encontrar a melhor forma de fazer um outro cálculo mental. As trocas e as defesas das estratégias eram assim intensificadas. Mas o mais interessante é que no quarteto não foi necessário os saberes próximos. Pelo contrário, o ideal seria que eles tivessem um nível diferente, para que as duas duplas compartilhassem essas ideias. E daí estivesse surgindo uma nova estratégia de cálculo mental. Ih, mas aí não pode, porque aí vai ficar... Então, já sei, o que a gente pode fazer? Arredonda 99 para 100. Aí você pega... Não, faz assim. 62 e coloca mais 100. Arredonda 99 para 100 e só me conta ele 62. Aí tira para 162. Aí tira 1 e dá o resultado. 1.362. Agora a gente vai fazer... mais 2. Que tal? Tira os 9. Tira o 9 fica 90. Aí assim, vamos de 10 em 10 até acabar o 9 e aí depois a gente acrescenta 9. É igual a... 90 até 62. 62, 92. 402. 412. 422, 432, 442, 442, mais 9, 461. Mas esse jeito é muito difícil, é muito difícil. Organização descendente. Assim como nas aulas de Ana Paula, em língua portuguesa a turma trabalhou em um projeto extenso, de produção de textos. A organização de grupos, porém, seguiu a ordem inversa, do grupo maior para o menor. Durante as situações coletivas, a professora se utiliza dos conhecimentos que as crianças devem aprender na atividade. Mais tarde, elas recorrerão a esse conhecimento em suas produções em pequenos grupos e individuais. Eu trabalhei o projeto começando do coletivo, principalmente nos momentos de leitura, que é a leitura compartilhada, onde eles trocam informações, trocam os saberes. No início do projeto, a turma reescreveu coletivamente o conto A Bruxa da Rua Mufetar, sobre uma bruxa que queria ser bonita. A segunda proposta era que, em duplas, escrevessem uma versão desse conto, modificando o personagem principal. A atividade era um desafio e tanto para as crianças. Por isso, Vera optou por delimitar alguns apoios à produção e uma discussão com toda a turma. Vai, uma pessoa normal, que, por exemplo, quando o sol abaixa, vira, por exemplo, um dragão. O anão para ele ser grande, o gigante para ele ser pequeno. Então, nesse coletivo, um lembra um detalhe, vai puxando o outro, vai motivando as crianças a falarem. E se eu passasse já diretamente para o papel, possivelmente não sairiam textos tão ricos com tantas ideias. Agora vocês já discutiram, né? Vocês vão continuar discutindo ainda, porque muitas questões serão levantadas aí, muitos problemas vocês vão ter que resolver durante a reescrita, né? Então vão conversar bastante, um vai ajudar o outro. As crianças agrupam-se em duplas pré-estabelecidas por Vera. O critério para os agrupamentos foi juntar crianças com nível de conhecimento próximo, mas habilidades distintas. Um com facilidade para ortografia e outro com um olhar afinado na coesão do texto. Mas o gigante, que é mais alto. Mas o gigante. Como é que começava a história? Era uma vez. A pessoa era crescendo. Um dia, ele viu uma magia que dizia. 2 pontos. Olha, professora. Uma vez eu morava na rua vermelha. 2 pontos. Ele abre aspas.
Tá ajudando aí? Se você quer ser. Se você Legal. quer ser. Agora não era pequena, tudo gente. É só Qual vai ser uma o menina. que ele vai querer? Gostaria de ser algo. Mas vamos ver se tá bom. Bom dia, Thaís. Bom dia. Hoje nós vamos fazer uma breve orientação sobre o projeto Aprender Juntos. E nós vimos que tem muita gente em dúvida, né, sobre como realizar o projeto e também fazer a prática, né, compartilhar a prática de vocês aí na Escola SUD, para que as outras escolas possam também ter como uma referência para poder ver que é possível. Esse regrupamento ele é por necessidade de aprendizagem em níveis próximos. Então, eu não vou pegar uma criança, por exemplo, dando exemplo da questão da hipótese escrita, eu não vou pegar uma criança que está lá na hipótese pré-silábica e colocar com uma criança que está na hipótese silábica alfabética. Porque quem está na silábica alfabética, falta um passinho só para ela alcançar o nível alfabético. Ela vai retroagir se você colocar ela como uma criança que está muito aquém do nível que ela se encontra nesse momento. Mas a pré-silábica precisa do apoio desse outro par dela, que esteja num nível um pouco mais avançado, mas mais próximo do dela, como o silábico com valor, por exemplo. No sexto ano, ela tem que ser habilidades também próximas. Então, uma abaixo do básico, com uma no básico. Nível básico com o nível adequado, por exemplo. Então, o projeto é importante para isso, né? Para tirar os alunos que estão lá muito abaixo do básico, para colocar ele dentro do currículo, para que daí se passe a trabalhar o currículo ano sério que ele se encontra, para que seja fluido, né? E quais as atividades personalizadas para cada nível também, porque a partir do momento que a gente faz um regrupamento, a gente consegue saber qual intervenção realizar e qual atividade é a mais adequada para se fazer para cada hipótese, né? Seja ela na hipótese escrita ou seja ela na questão de habilidades mesmo, de abaixo do básico, do básico. E a recuperação? Então, a recuperação diferenciada por níveis de aprendizagem. Consolidar habilidades básicas dos estudantes do terceiro ao sexto ano. Então, aqui nós estamos trabalhando com crianças do terceiro ao sexto ano. Pode se estender para o sétimo, oitavo, nono? Pode. Então, esse projeto ele pode acontecer até o nono ano, inclusive no ensino médio. Então, nós temos a aquisição do sistema de escrita, né? O objetivo de trabalhar a habilidade com ele, de recuperar essas habilidades de aquisição do sistema de escrita, a leitura, compreensão e produção de texto. Acredito que para o sexto ano essa habilidade se encaixa melhor nesse objetivo. Na matemática, o letramento matemático, acredito que se encaixaria até mesmo até o nono ano. Porque nós temos muitos alunos que ainda não têm o letramento matemático completo quando chega no nono ano. Então, o que é o Aprender Juntos? Né? O Aprender Juntos ele é o regrupamento flexível e temporário. Por que flexível e temporário? Eu vou fazer ele o ano inteiro? Eu posso até fazer. Só que, lembrando que esse aluno que está no pré-silábico, ele não vai ficar sempre na mesma turma. Ele vai, na medida que ele vai avançando, ele vai mudando de turma para que ele possa ter outras intervenções, outras atividades, para que ele chegue até o nível avançado ou no nível adequado. Ele pode ser feito a curto prazo, tanto tempo, eu vou pegar esses alunos que estão abaixo do básico,
e vou transformar eles até o adequado, eu preciso de tanto tempo. Na medida que isso acontecer, conforme eles vão avançando, você vai, agora não precisa mais, a gente tem, os alunos já alcançaram o objetivo, eu não preciso mais fazer. É de acordo com a realidade da escola, é de acordo com a realidade do avanço dos alunos. Eu não tenho que fazer ele o ano inteiro, porém eu posso voltar ele. Então, se no começo do ano agora, até o meio do ano, eu fiz esse projeto e houve avanço, e vai chegar num determinado tempo, ele não precisa mais daquela intervenção, e de repente, de setembro para frente, eu vejo que alguns alunos começaram a se perder ali, eu posso fazer dentro do nível que ele se encontra naquele momento, para que ele tenha mais um avanço. Então, eu posso ir e voltar com esse projeto várias vezes durante o ano. Por isso, ele se torna flexível. Então, nós temos atividade personalizada, além do reagrupamento, né, por habilidades, e além da questão de fazer essa flexibilização de propor essa atividade para as crianças. Uma outra questão também do reagrupamento e do próprio projeto do Aprender Junto é lembrar os professores que toda vez que eles vão estar, por exemplo, trabalhando um tema para ser dado nesse projeto, seja o tema ou seja a habilidade, ele vai precisar fazer o alinhamento de como ele vai trabalhar essas habilidades com toda a equipe. E se houver algum erro, ou houver alguma situação que ele fale, não dá certo agora, desse jeito não está dando certo, o aluno não está avançando. Então, tem que haver uma reunião para um outro alinhamento, para que se faça uma outra intervenção, até que se chegue numa intervenção mais adequada possível para aquelas crianças, que dê certo, de acordo com a realidade da escola, mais uma vez. Então, assim, não tem que ficar preocupado com professor de história, por exemplo, ai, nossa, eu vou ter que estudar matemática para isso. Não vai ter que estudar matemática para isso. Você vai trabalhar a habilidade de defasagem dentro do seu campo, da medida que você pode, que você consegue trabalhar as habilidades naquilo que você está dando no currículo. Você não tem que mudar nada, apenas a estratégia com aquela turma. E, lógico, tem a opção do tema, seria mais um facilitador desse tema gerador para trabalhar o Aprender Junto, esse projeto. Principalmente para os professores especialistas que não são da área. Mas ele não tem que ficar preocupado na questão de estudar, ser especialista em matemática, ser especialista em hipótese, mas ele precisa se preocupar em trabalhar a habilidade de defasagem e como é que ele vai fazer isso dentro do curso dele. Dias e períodos de recuperação, do reforço e aprofundamento. Como que eu vou fazer esses dias? Eu vou escolher um dia da semana ou 2 para ser feita essa habilidade. Posso fazer só de produção de texto? Posso fazer só de matemática? Meus alunos aqui na escola estão podendo fazer só de matemática. Eu vou escolher um dia na semana para fazer de matemática. Eles estão muito ruins, assim, com muito abaixo do básico de matemática. Posso escolher fazer 2 dias de matemática. E da mesma forma para texto também. Thaís, como é que está sendo feito, pensada essa questão na escola? Isso. Nós pensamos em 2 dias na semana, um dia para trabalhar as habilidades de matemática e um dia para a língua portuguesa, até mesmo porque pode acontecer do aluno estar num nível, um determinado nível em língua portuguesa e um outro em matemática, né?
Então, a gente pensou em trabalhar em 2 dias. E daí vocês vão fazer, então, um dia português, um dia matemática. Isso, e não toda semana o mesmo dia da semana, né? A gente vai intercalando, né? Alternando para que ele não perca. Não perca isso, exatamente. Tem algumas escolas que também já estão fazendo o projeto e eles também estão optando por essa situação, né? Por essa alternância de dias para que não caia na mesma aula. E também buscando trabalhar matemática e língua portuguesa, não só um trabalhando... E assim também todos os professores se envolvem, né? Não somente daqueles dias, né? Então, tem um envolvimento maior, né? 100% de envolvimento. Assim, o professor vai fazer a sondagem e como que eles passariam toda essa informação para a gente poder montar os grupos, né, as turmas. Então, a gente montou um formulário, né, no Forms mesmo, no Google, um formulário simples, onde o professor foi colocando, né, clicando no aluno de acordo com o nível, né, que esse aluno se encontra. Então, a gente utilizou os níveis do exercício que foi trabalhado com a gente no dia da formação, tá? Tanto para a língua portuguesa como para a matemática, né, para a gente ter um norte. E, como a Bianca falou, são vários tipos de sondagens, né? Então, a gente teve a sondagem da ADE, teve sondagem dentro da sala de aula, nós usamos também espaço da OE, o espaço OE, né? Só para lembrar, só o espaço OE para também fazer algumas sondagens de matemática, né? E aí nós demos um prazo para os professores preencherem esses formulários, né? E após o preenchimento desses formulários, então, nós pegamos esses dados, colocamos numa planilha, né, de Excel, e agora eu estou puxando e montando as turmas, né? Vai fazer com todas as séries do ensino fundamental, não só para o 6º ano, né? Até mesmo porque a grande maioria do nosso ensino fundamental são alunos novos, né? Não são alunos nossos, né? Que nós já conhecemos. O ano passado nós tínhamos 2 6º anos e um 7º. E hoje nós temos 8 salas do ensino fundamental, né, do 6º ao 9º. Então, nós temos muitos alunos novos, então é importante, né, e 2 anos, assim, de pandemia, então a gente pensa que é muito importante mesmo, então, a gente fazer essa recuperação para todos do ensino fundamental, né. Então, como nós temos 8 salas, então eu tenho que ter 8 turmas de reagrupamento, né? Porque também a gente não consegue mexer com o horário do professor, porque nós temos o ensino médio. Então, o professor que dá aula no ensino fundamental também dá aula no ensino médio. Então, a gente não consegue mexer nesse horário, né? Ele não é nem mexer com a grade. Quem vai mudar? Exatamente. É o aluno, não é o professor. O professor ele vai se manter na mesma grade, no mesmo horário, da mesma forma. Exatamente. Então, a logística, né, assim, por exemplo, eu vi lá, tem 149 alunos no nível 1 de matemática, vamos supor. Então, eu tenho que dividir em 4 turmas, né? Então, como a Bianca explicou, habilidades próximas a gente consegue, né, montar, colocar junto, na mesma turma, né? Eu não posso colocar o nível 1 com o nível 4, por exemplo, né? Então, essa logística, tudo foi muito importante no exercício que vocês fizeram com a gente, lá na formação, porque, né, me ajudou muito a montar essas turmas, né. Bom, após toda essa sondagem, né, a conversa dos professores com os alunos, nós fizemos uma reunião com os pais. A questão da nomenclatura, né, como a Bianca falou, a gente não pode rotular o aluno, né, assim, olha, você é nível 1, olha, eu sou nível 5, não. Então, a gente pensou numa nomenclatura também para esses grupos. Então, a gente vai usar o nome de figuras geométricas para os grupos de matemática e de cores da bandeira do Brasil para a língua portuguesa. Então, o aluno vai montar a figura e a cor dele. Então, ele vai dizer, eu sou do grupo, eu sou quadrado verde, né? Então,
ele mesmo vai montar essa nomenclatura, né, do nível que ele está, né. Até mesmo os pais pediram, vocês vão mandar a lista, né, para eu saber em que nível está meu filho. Então, a gente pensou em mandar para os pais essa nomenclatura, porque o filho vai chegar em casa, ele vai falar, olha, mãe, eu sou quadrado ou azul. A gente deixou bem claro, né, que é flexível, como a Bianca falou. Então, hoje ele pode estar aqui nesse grupo e amanhã ele já pode estar no outro, né? Que é o que a gente espera, que é o nosso objetivo, né? Que eles vão evoluindo. E nós temos também aqui na sala de leitura, a professora da sala de leitura, né? Ela nos ajuda muito, ela é alfabetizadora. Então, como a gente tem um grupo bem menor no processo de alfabetização, então esse grupo a gente vai deixar esse grupo com ela, né, para fazer um trabalho bem mais assim individualizado mesmo. Né? Ela já vem fazendo, na verdade, né? E nos ajuda muito. Então a gente pensou nesse grupo ser assim, né, justamente para eles se sentirem, né, que estão superando, que estão evoluindo e quem sabe logo já, né, estão indo para os demais níveis, né? E a gente está na fase então da montagem da lista. A gente foi indo assim passo a passo, né? Às vezes a gente quer começar logo, mas é melhor que seja tudo muito bem estruturado e organizado e alinhado do que começar e, né, e não sair do jeito que a gente gostaria, né? Então a gente pretende começar já na semana do dia 11, né? Por que não esperar o recesso, né? Até mesmo para a gente já sentir, né, esse movimento, como que vai ser. Então, a gente já pretende já começar na semana do dia 11. E como eu falei, por exemplo, o professor ele vai dar aula no sexto A hoje. Então, o horário do sexto A vai ser a turma do quadrado. Então, os professores que teriam aula no sexto A vai ficar com a turma do quadrado, vamos dizer. Os PCAs, eles vão ser apoio mesmo ali, né? Também durante as reuniões de ATPCA, também para colaborar, trocar ideia de atividades. O tema, a gente pensou em trabalhar com um tema mesmo, um tema gerador, né? E buscar metodologia diferenciada. A gente está trabalhando já em ATPCGs, né? As metodologias ativas, cada ATPCG é um grupo de professores apresenta uma metodologia. Então, isso já vem, assim, no movimento, está ajudando bastante, né? Então, a gente vê o professor apresenta aqui, e na semana seguinte, os professores já estão aplicando, está muito bacana, né? Então, o professor precisa entender que na recuperação não pode ser da mesma forma como ele trabalha no dia a dia, né? Então, tem que ser uma metodologia diferenciada, né? Algo mais lúdico. E